A paz do Senhor, queridos irmãos, é para nós uma grande honra estarmos aqui mais uma vez, a fim de tratarmos deste assunto tão importante, que é a lição bíblica de adultos, editado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e lida por milhões de pessoas a cada domingo. Você que tem sido alcançado também por esta mensagem, desses estudos tão profundos e maravilhosos, pode nos dar um retorno fazendo seus comentários, o que será para nós muita alegria. Quero mandar um grande abraço, inicialmente a todos os irmãos que têm nos acompanhado através da Rádio Vox. Que Deus abençoe abundantemente em Cristo Jesus. Vamos, sem nos determos mais, a este importante início, a lição de número 1, de 6 de outubro de 2024, cujo título é As Promessas de Deus. Este título também é o tema de todo o nosso trimestre, As Promessas de Deus. Então nós vamos ver tudo, ou quase tudo, ou tudo que se possa ver acerca das promessas de Deus. Fiquem atentos, nós queremos nos aprofundarmos em alguns momentos, trazermos também algumas controvérsias acerca dessas promessas e dentro sempre do limite ou do escopo que nos foi trazido pela lição que é panorâmica, é introdutória. Então, nós ao mesmo tempo que vamos falar um pouco das promessas, não vamos falar tudo, porque todo o trimestre será para falar sobre promessas de Deus e os seus aspectos. Vamos aos textos principais. Aqui na tela, por favor. Bom, Guilherme, textos principais. O primeiro é o texto áureo, o segundo é a verdade prática e o terceiro é a leitura bíblica em classe. O texto áureo diz assim: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias capítulo 1, versículo 12. A verdade prática diz: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Eu não sei se fui eu quem errei ou se mesmo a lição, quer dizer, alguém, mas aqui saiu experimentamos, e eu quero falar um pouco sobre isso. Me dá aqui essa tela nessa câmera, que algumas vezes eu percebo que as pessoas utilizam o verbo ao invés do imperativo, que eu faça, que tu faças, que nós façamos, que nós experimentemos, que eu experimente, que você experimente. Então, Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Vamos lá, a leitura bíblica diária eu não vou falar porque você deve estar familiarizado e todo professor, ele deve sim fazer a leitura bíblica diária para ir se alimentando a conta-gotas e para que no domingo esteja totalmente familiarizado com a lição a ser ensinada ou estudada e os seus aspectos mais relevantes. Então vamos à leitura bíblica em classe. Está em Isaías capítulo 55, versículos do 6 até o 13. E diz assim: Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz
e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Os objetivos desta lição são, primeiro, definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. Segundo objetivo, apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. E o terceiro objetivo é elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. Fiquem sempre ligados, queridos professores, aos objetivos da lição. Isso nós temos falado muito, mas eu quero enfatizar. Por que eu quero enfatizar? Porque muitos professores aprenderam e são bons professores no sentido estrito falando, ou seja, eles conseguem ter uma boa classe, uma classe participativa, mas é preciso ter muito cuidado, porque nem sempre uma classe participativa ela é uma classe que aprende. Por exemplo, há algumas classes de adolescentes. Adolescentes, por natureza, são participativos, a não ser que tenham algum problema, mas por natureza eles têm muita vitalidade, juventude também. Então o professor, às vezes, por causa da participação, ele pode se enganar quanto aos objetivos. E vejam, nem sempre uma classe quieta é sinal de que está absorvendo. E nem sempre uma classe participativa é sinal de que está aprendendo bastante. Então, muitas vezes nós trocamos aquilo que é o básico pela participatividade, né? E muitas vezes trocamos o ânimo, a vitalidade de uma classe, dizendo: quem quiser ouvir, ouça, porque está escrito, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não vou mudar a minha forma de agir, eu não vou mudar a minha forma de atuar, eu não vou utilizar os auxiliares do professor, o quadro, eu não vou utilizar o flanelógrafo, eu não vou utilizar TV, eu não vou utilizar data show, não vou utilizar nada disso, porque aprendi assim e assim será. Bem, eu tenho que dizer que você pode não estar no caminho de ser um ótimo professor, porque o bom professor, ele, como Jesus Cristo, ele varia a forma de ensino, ele varia a profundidade do ensino, ele varia também o tom do ensino, ele varia a velocidade da fala. Então, algumas vezes você tem que falar muito rápido para que o aluno possa estar ligado, e outras vezes é preciso pontuar aquilo que você está falando. Algumas vezes você vai utilizar-se de muito poucos gestos, a não ser alguns, e outras vezes você vai gesticular para marcar aquilo que você está falando. Tudo isso são modos do discurso que Cristo utilizou-se muito bem. Se nós somos também discípulos de Cristo, precisamos seguir não a nossa maneira de pensar, que por natureza talvez até herdamos nossos pais, mas devemos aprender com Jesus. Fixe isso em sua mente. Então, vamos aos tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre um convite de Deus. O segundo tópico, as promessas e seus fundamentos. E o terceiro, tipos e propósitos das promessas de Deus. Me dá aqui essa tela, porque eu quero falar para alguém que diz assim: Deus me prometeu e eu vou esperar até o fim. Que Deus te abençoe. Porque como veremos em Jeremias no capítulo 1, Deus, ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Mas, primeiro, foi Deus mesmo que prometeu? Ou foi alguém que queria ajudá-lo e viu o seu esforço para dar aquela palavra de ânimo? Isso tem acontecido muito.
Pessoas que, ao verem você chorar, dizem: não temas, eu estou com você. É uma boa palavra, mas talvez você não esteja chorando por esse motivo. E a pessoa se valeu da sua ótica própria, já que está chorando, precisa de uma força. Nem sempre. Às vezes Deus está falando com você já. Às vezes o Senhor já está te tocando e por isso que você chorou. E muitas vezes a palavra de Deus vem no sentido inverso. Meu servo, arrependa-te, busque a mim. E você recebe a palavra: eu estou contigo. Veja que há um conflito aí. O Senhor estará com você se você estiver no centro da sua vontade. E nós precisamos, às vezes, de receber uma palavra realmente de correção e não simplesmente uma palavra de alegria. Fixe isso. A segunda coisa que eu gostaria de falar sobre isso é que muitas vezes não sabemos quando Deus fala, quando o diabo fala e quando a nossa mente fala. Isso é um grande problema, porque muitas vezes somos guiados não por Deus, mas por nós mesmos. E isso eu não estou falando só da carnalidade, só das obras da carne, não estou falando disso. Estou falando sobre experiência. Muitas vezes somos guiados pela nossa experiência, pelo nosso modo de fazer as coisas. Muitas vezes somos guiados pela tradição herdada dos nossos pais. Sempre fizemos assim, é sempre assim que vai ser. E muitas vezes deixamos Deus, Jesus Cristo, ir na parte de trás do comboio. Muitas vezes esquecemos Jesus na festa. Precisamos mudar a nossa forma de agir. Uma outra coisa muito importante que eu gostaria de pontuar aqui é que algumas vezes estamos sempre trabalhando. Veja bem, que eu vou explicar muito bem. Você tem que tomar várias decisões num dia. Por exemplo, o motorista de ônibus. Ele ora de manhã: Senhor, guia os meus passos, me ajude a tomar as melhores decisões. Mas quando ele vai dobrar ali à esquerda, quando ele vai ultrapassar alguém, ele não vai poder orar novamente: Senhor, me ajude aqui, Senhor. Não. Ele já orou e agora é hora de atuar conforme a norma, conforme a regra. Porque se fôssemos esperar uma resposta de Deus a cada decisão, imagine como seria a nossa vida. E tem algumas profissões que você toma várias decisões num dia só. E é preciso saber que desde o momento que você colocou ou abriu os seus olhos, você ora ao Senhor: Senhor, guia os meus passos, ajuda-me a tomar as decisões mais corretas. A segunda coisa que eu gostaria de falar ainda sobre esse assunto de promessas de proteção é que mesmo orando, mesmo estando coberto pelas asas do Onipotente, isso não significa que todas as suas decisões serão corretas. Algumas decisões o Senhor vai querer te provar, mesmo você tomando a decisão correta. Isso não te imuniza acerca de erros que você pode cometer. Não, porque o Senhor está com você, mas está com você também naquele momento. Você precisa passar por momentos de aperto para aprender. Ah, é assim, pastor? É assim, eu não quero não. Então procure compreender. Não se torne nécio, não se torne imaturo. Mesmo diante da presença de Deus, algumas vezes nós vamos tomar decisões que vão nos custar muito caro. E sabe o que alguém vai dizer? Está vendo aí? Confiou no Senhor que eu salve, que eu livre, porque nele tenho prazer. Não foi assim que disseram com Davi? Não foi assim que disseram com Jesus? Confiou no Senhor, agora que eu livre. Mas você, sabendo que foi Deus quem lhe deu esta missão, esta palavra, esta promessa, então você espera, confia no Senhor, espera no Senhor, e Ele considerar o desejo do seu coração. Isto é maturidade espiritual. Querer que sempre você, porque orou, porque deu dízimo, porque ofertou, mas Senhor, eu sempre fui fiel. Sim, foi fiel,
É o nosso dever ser fiel. Mas algumas vezes, mesmo sendo fiéis, as estações mudam. Às vezes vem o verão, às vezes vem a primavera, às vezes vem o outono, vem o inverno, e assim vai. Mas o Senhor prometeu estar conosco em todos os momentos. É isso que mais importa. Tá certo, irmão? Talvez aqui nessa câmara você esteja sendo tomado por um sentimento. Meu Deus, eu sempre procurei obedecer ao pai, à mãe. Eu sempre procurei ser um bom pai, um bom marido, um bom irmão. Sempre procurei ser um bom crente, fiel em tudo, obediente. E me vem isso. Lembra-te de Jó? O que mais eu temia me sobreveio. E o que fazer neste momento? Mantenha calma. Mantenha a esperança. Olhe para Jesus. E jamais se autocomisere. Eu acho que é essa a palavra. Autocomiseração. Ai, meu Deus, deu tudo errado. Estou envelhecendo. Nada disso. Em nome de Jesus, levante a cabeça. Não esmoreça. Para frente é que se anda. Olha para Jesus, autor e consumador da sua fé. Se você esteve realmente dentro da vontade de Deus, então o Senhor vai usar este momento ruim para mostrar o poder dele em sua vida. Amém. Vamos então, um convite de Deus. Primeiro subtópico é um convite, uma promessa. Isaías capítulo 55. É um convite de Deus para a sua promessa. Olha, esse convite especial de Deus, ele nos convida para sermos o quê? Abençoados. Ele convida-nos para gozarmos das coisas boas que a vida traz. Isso é uma coisa interessante. Quando Deus chama, no capítulo 12 de Gênesis, Abraão, ele diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu te abençoarei, te multiplicarei e te honrarei. A esse tempo, Abraão habitava numa metrópole poderosíssima, Ur dos Caldeus. Uma metrópole. Mas ele saiu dali para ir para a peregrinação, sem lugar certo para onde parar, habitando em tendas. Quantas coisas aconteceram de ruim com Abraão neste tempo? Mas a promessa tinha sido feita a ele, e ele creu na promessa, mesmo contra a esperança. Então Deus faz um convite para que você tenha a promessa. E quando Deus convida você para ir com ele, é sinal de que tem coisa boa chegando, tem coisa maravilhosa para chegar. Mas essa promessa, ela advém com algumas obrigações. Se você aceita esta promessa, é preciso você saber também que ela tem algumas obrigações. É preciso buscar ao Senhor. Buscar a Ele enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Então, essa busca do Senhor, ela traz consigo muitas promessas. E aqui eu quero fazer uma pontuação. Deus, Ele quer intimidade conosco. Quando Ele chama a gente para dar uma promessa, Ele quer, antes que a promessa seja dada, intimidade, que você conheça Ele. Conforme diz Oséias, conhecei e prossegui em conhecer ao Senhor. É uma coisa maravilhosa quando Deus Ele quer conhecer a gente. Não que Ele não conheça, porque o Salmo de número 139 diz: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Mas é que Deus quer conhecer aquilo que nós temos no coração. Porque está escrito: te humilhei e te deixei ter fome para saber o que estava no seu coração. Deus quer saber o modo como você se achega a Ele. Deus quer saber o modo como você chora. Deus quer saber o modo como você ri. Deus quer saber o tanto de amizade que você devota a Ele e a própria reverência, o temor, que é o princípio da sabedoria. Então, antes de conceder a promessa, Deus quer que você busque a Ele. Busquei.
Busqueis ou buscai ao Senhor. E é preciso se arrepender, deixe o homem mau o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e volte ou se converta ao Senhor, porque é poderoso em perdoar. Então, há aqui 3 coisas importantes neste texto encontrado em Isaías capítulo 55, versículos de 6 em diante. Primeiro, um convite, uma promessa de Deus que está um pouco mais à frente. Segundo, a necessidade da busca ao Senhor, da intimidade com Deus. E o terceiro, do arrependimento. Embora Deus possa dar bênçãos a qualquer pessoa, porque está escrito que o sol e a chuva, ela vem sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Vem sobre todas as pessoas. Então Deus pode abençoar o iníquo? Pode. E conforme o Salmo de número 73, Asaf concluiu que Deus coloca inclusive o homem iníquo no lugar alto. No entanto, é um lugar escorregadio, é um lugar inconstante. Então, para receber a verdadeira promessa de Deus, uma promessa com calibre, uma promessa com conteúdo, uma promessa com sustento, é preciso se arrepender. É preciso tirar de si mesmo tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não vem de Deus. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, dos atalhos da nossa vida, então estamos prontos para receber as verdadeiras promessas de Deus. A sinopse do primeiro capítulo é: as promessas de Deus estão firmadas na veracidade da sua santa palavra. Não existe uma promessa de Deus duradoura que não esteja firmada em sua palavra. Embora Deus possa, sim, prometer através de profecias. As profecias, elas também estão vigentes ainda hoje, porque a testemunha do Senhor é o espírito de profecia. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre isso, aqui nesta câmara. Você crê em profecias? Você acredita que Deus pode ainda usar pessoas para profetizar? E desde aqui posso dizer a vocês que essa pessoa que profetiza pode até ser chamada de profeta, mas não é adequado, porque o último profeta vigiu ou foi até João Batista. Mas Deus pode usar pessoas em dom de profetizar. Veja que Ágabo, ele profetizava e também tinha 4 filhas que profetizavam. E ele profetizou inclusive para Paulo, e a profecia se cumpriu. Então, ainda existe o espírito de profecia, ainda está na igreja. Veja que no livro de Apocalipse, a carta a algumas das igrejas, nós vemos que Deus, ele fala para uma mulher chamada Jezabel, ou com o espírito de Jezabel. Deus fala para ela: dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não se arrependeu. Então diz para ela que a colocarei no leito. Então isso vem também através de quê? Houve um livro da Bíblia que escreveu: olha, Jezabel, vou te colocar no leito. Não, onde foi isso? O Senhor falou para ela através do pastor da igreja, através da profecia. É óbvio que a maior profecia é a Bíblia Sagrada, mas Deus tem sim o dom de profetizar, está na Bíblia. Quem será que Deus vai usar? Ô glória! Então, mas a promessa de Deus, as promessas para o tempo de hoje, o tempo de amanhã, ela tem a sua veracidade firmada na Bíblia Sagrada. O segundo tópico é as promessas e seus fundamentos. Ali já caiu o primeiro, então vamos descer logo os subtópicos seguintes. Primeiro, a promessa na Bíblia. A promessa de Deus, ela está ancorada aqui nessa Câmara Central, no plano americano. Ela está ancorada na Bíblia Sagrada. Porque quantas são as promessas de Deus, todas têm nela o sim, e por elas o amém, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, a promessa de Deus está assim na Bíblia Sagrada. A promessa em relação a Israel, a promessa em relação à igreja, a promessa em relação ao Filho de Deus, Jesus Cristo, a promessa em relação a mim, a promessa em relação ao arrebatamento, a promessa em relação ao sofrimento do crente, a promessa em relação ao milênio, a promessa em relação à grande tribulação, a promessa em relação à terra nova, ao céu novo, tudo isso está na Bíblia. Está na Bíblia. Agora, Deus pode fazer promessas a você? Óbvio que pode. Eu te farei um grande nome nesta cidade. Deus pode fazer. E Deus faz. Eu tenho promessas de Deus específicas para a minha vida. Tenho promessas de Deus. E estas promessas, muitas já se cumpriram e muitas ainda estão por cumprir. Você tem promessas de Deus também? Deus tem te feito promessas? Como é bom, né? Ouvir a voz de Deus. Desde a minha tenra idade, porque eu só não nasci da igreja porque não teve culto no dia. Mas desde que minha mãe me teve, não vou usar a palavra pariu, porque aqui é do sertão, do interior da Bahia. Mas desde que ela me teve, o Senhor já fez promessas para mim. Desde os 6 anos de idade, o Senhor já tinha feito a promessa de que eu seria pastor. 6 anos de idade. Até hoje eu me lembro, em frente à irmã Francisca. Então é uma promessa específica para mim. Você acha que eu gostaria que meu nome estivesse como o nome de Ciro Grande na Bíblia? Cleovaldo vai ser... Quem sou eu? Um gentil? Claro que não. Mas Deus faz promessas específicas para nós. Bem-aventurado aquele que crê nas promessas de Deus. Bem-aventurado aquele que tem uma igreja que não crê no cessacionismo, mas crê que o Senhor ainda fala através dos seus santos filhos. Amém? O segundo subtópico diz que Deus é infalível, as promessas dele não podem falhar. Deus, meus amados irmãos, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso falaria e não cumpriria, ou falaria e se arrependeria, ou não cumpriria? As promessas dele se cumprem cabalmente. E por que isso? Conforme ele disse a Jeremias, ele zela ou ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Quando fala sobre a vara de amendoeira, nós podemos perceber que a amendoeira é quando vem a época de florescer, é a primeira que floresce. A primavera encontra primeiro a amendoeira. Ela começa a florescer de madrugada. Logo de madrugada, quando vem a primavera, ela começa a florescer. Assim também é o nosso Deus. Deu o tempo exato, ele começa a florescer. Ah, mas eu ainda não estou vendo o operar de Deus. Ele já está operando, já está operando. Ele já começou conforme a sua promessa. Deus é infalível e podemos ver isso através de muitos modos. Então eu vou citar alguns fatos bíblicos para que você possa fazer esta correlação. Primeiro, Deus promete a Abraão que o seu povo seria uma grande nação. Mas ele promete também que o seu povo seria escravizado. Ele promete também que o seu povo sairia da escravidão. E nós vemos como, quando Jacó desce ao Egito, ele não desce, ele desce porque encontrou abrigo em José. Havia fome na terra. Então ele vai se abrigar no Egito, em Gósen. E ali goza de muita alegria, de uma prosperidade muito grande. Ele tem muita moral, José tem muita moral, seus filhos têm muita moral. Mas a Bíblia diz que, no capítulo 1 de Êxodo, que sobe ao trono egípcio um rei que não conhecia José. Então, the seasons change. As estações mudam. As coisas mudam. E o que fazer? Vai reclamar de Deus? Vai reclamar da primavera, do verão, do outono? Não. É nós crermos na promessa de Deus.
Senhor, aconteceu isso, que coisa ruim, fiquei triste, fiquei mal, mas eu creio que Tu tens nas Tuas mãos todo o poder e todo o domínio. Cuida disso para mim. Amém. Eu tenho aprendido a fazer isso. Quando alguma coisa aperta o meu coração, Senhor, eu vou fazer tudo o que estiver à minha mão, mas o que eu não puder fazer, o que chegar ao meu limite, cuida, porque Tu tens todo o poder e todo o domínio. Amém. Aquele amém ali, acabou a ansiedade, acabou a preocupação. Vou trabalhar, mas não vou mais me preocupar, porque Deus sempre tem suprido as necessidades em glória por Cristo Jesus. Não adianta, gente. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, é capaz de acrescentar um côvado à sua estatura? Não vai. Você vai trabalhar mal, você vai dormir mal, você vai se irritar muito e não vai resolver nada. Deixa com Jesus a parte que é dele, porque a parte que é minha, eu tenho que fazer. Mas eu devo descer um pouquinho mais aos detalhes e falar com vocês quando Deus promete que depois do cativeiro babilônico, Ele iria levantar Ciro, meu servo, diz ele em Isaías. E ele vai editar para que o meu povo volte à sua terra. E então, Ciro, o grande conquistador, ele realmente emite uma ordem para que todos os judeus voltem à sua terra. Ah, que alegria! Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que retornavam ao Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de cânticos. E então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez, Senhor, como as correntes do Neguebe. Aqueles que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Os que levam a preciosa semente andando e chorando voltarão sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmo de número 126. Então, o povo retorna à sua terra. E retorna por quê? Porque, disse Daniel, eu entendi pelos livros que o tempo determinado para a escravidão do povo, para o exílio do povo, havia se cumprido. Ele estava lendo o quê? Os manuscritos de Jeremias. 70 anos estão determinados sobre o meu povo. Então, a palavra de Deus se cumpriu cabalmente. Nós vemos no capítulo 1 de Ezequiel, quando Deus mostra aquela potência, o céu, e a figura das rodas que rodam e entrelaçam sem se chocar. A figura do homem, do leão, da águia, do boi, significa que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. E Ele tem poder sobre todas as coisas. E Ele segura em suas mãos todo o domínio. É por isso que Ele pode prometer. Porque se eu prometer a você, você pode acreditar que eu vou tentar cumprir. Mas pode ser que eu não consiga cumprir. Mas aquele que tem todo o poder, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Glória a Deus, glória a Jesus. A sinopse do 2 é: a promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus prometer algo a outrem ou a si mesmo. Observe que eu não fui para o significado de promessa, porque é auto-evidente. O que é promessa? É algo que alguém promete. O que é que tem de mais nisso, gente? Nada. Algo que alguém promete. O auto-efeito de Deus prometer algo a outrem ou a si mesmo. Nenhuma novidade aí. Nada de novo para se tratar sobre o que é promessa. E por isso que eu não quis aqui me deter. Agora sim, tipos e propósitos das promessas de Deus. Você vai encontrar aí, no seu auxílio didático,
que muitas vezes há escritores que falam sobre promessas condicionais de Deus, quando na verdade não é a condição. Nós vamos ver isso com mais vagar. Mas vamos então falar sobre promessas incondicionais. O que são promessas incondicionais? A promessa incondicional é um tipo que não tem um si. Todas as promessas de Deus, nesse caso, tem nele o amém. A promessa dele é amém. Está confirmado, carimbado, selado. Vai acontecer. Independe, e é preciso ter muito cuidado aqui, esse tipo de promessa independe até do que você faz. Independe do tipo que você é. Independe da tua forma de pensar. Independe das circunstâncias. Independe dos perigos. Independe de tudo, vai se cumprir. É uma promessa incondicional. E essa é uma promessa que merece ser estudada. Qual é o exemplo mais gritante disso? É a vinda do Senhor Jesus Cristo. Conforme disse um profeta meio enrolado, chamado Balaão, enroladíssimo. Uma estrela procederá de Jacó, vê-la-ei, mas não de perto. Ele se referia a Jesus Cristo. E a meu ver, os magos do Oriente se basearam nessa profecia, sabendo que haveria um alinhamento interplanetário para que essa estrela pudesse guiá-los ao rei do mundo, ao rei que começaria em Belém da Judéia. Mas deixemos esta parte de lado para dizer que um dos exemplos melhores é a vinda do Senhor. Você sabe que Satanás procurou impedir ao máximo a sua vinda. Aliás, grandes escritores pensam que Satanás tentou impedir que o povo fosse liberto, porque o povo escravizado não poderia produzir alguém com a cabeça para governar o mundo. Depois, ele tentou fazer com que Davi, que parecia ser o rei do mundo, o rei escolhido por Deus, ele não reinasse. Está escrito que houve uma guerra e que quase Davi é morto, quase a luz se apaga em Israel. Mas ainda não era Davi. Depois nós vemos João Batista: és tu o Messias que havia de vir? Não, não sou, eu sou a voz do que clama no deserto. Deus também não enviou o seu filho no Império Babilônico. Ainda não era a vez. Nem no Império Medo-Persa. Ainda não era a vez. Mas cada um desses impérios teve uma importante contribuição. O babilônico na proliferação das sinagogas. O Medo-Persa na língua, no grego, a filosofia e também, principalmente, a língua grega, o koiné, o grego clássico. E Império Romano, primeiro no alcance, depois nas comunicações, havia Ápia e tantas outras vias para que o evangelho pudesse ser disseminado num átimo de tempo muito curto. Então vejam que quando Jesus estava no ventre de Maria, então receberam a ordem de se cadastrar e Maria teve que voltar à sua cidade de origem. O perigo que corria aí no lombo daquele burrinho era que o menino fosse expelido ou tivesse um aborto espontâneo. Mas Deus guardou o seu filho. Depois, quando, alertado pelos magos de que o rei dos judeus havia nascido em Belém, então Herodes, o grande, mandou que matasse todos os bebês nascidos de 2 anos para trás. Era mais uma tentativa de impedir que a promessa de Deus
de que da semente da mulher nasceria um varão que esmagaria a cabeça da serpente se concretizasse. Mas era uma promessa que não dependia nem de José, nem de Maria, nem de Herodes, nem dos magos, nem do Império Romano, nem do Império Grego, nem dos 4 generais que sucederam Alexandre Grande, nem do Império Medo-Persa, nem do Império Babilônico. Não dependia de Nabucodonosor, não dependia de Nabonido, não dependia de Beltesazar, não dependia de nada. Agora, todos eles foram atores ou pessoas ou reinos que trabalharam para que a promessa se cumprisse. E o apóstolo diz, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar aqueles que estavam subjugados à lei. Glória a Deus, vindo à plenitude, o máximo, o ápice do tempo. É aqui, então, Jesus nasce. Tudo foi preparado pelo seu Pai. O berço de Jesus não foi um berço de ouro, mas foi o quê? Um berço de linguagem comum. Foi um berço de império em comum. Foi um berço de pessoas, de uma nação, a nação judia, que é onde nasceu o Senhor, que era o centro das atenções em termos de religião. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Então as promessas, há promessas incondicionais. Não quer dizer que a promessa de Deus é incondicional. Preste bem atenção. Há promessas de Deus que são de caráter incondicional. Eu já vi muita gente dizendo, aconteça o que acontecer, haja o que houver, Deus vai cumprir a sua promessa. Calma lá, alto lá. Pode-se falar assim? Pode, num arrobo de... Mas você que estuda a Bíblia entende o contexto em que é falado isso. Há promessas que independem. Agora, há promessas que dependem. Por favor, não faça confusão. A promessa incondicional, como um de vós há de me trair, era necessário que houvesse um homem que traísse o Senhor. Mas teria que ser Judas? Não teria que ser Judas? Judas poderia não deixar que Satanás entrasse no seu coração? Entra em outro aí. Aqui não, aqui eu tô... Tá entendendo? Eu é que não vou deixar, eu é que não posso deixar. Então, é preciso tomar cuidado, porque mesmo nas promessas incondicionais, você pode clamar pela misericórdia de Deus. Você pode orar para que o Senhor tenha misericórdia de você. Vejam que Nínive, havia uma promessa que a desobediência de Nínive iria levar ela para uma grande inundação. 3 dias e Nínive será subvertida. Era uma promessa e uma profecia. Mas Deus teve misericórdia de Nínive e suspendeu, a palavra correta é essa, suspendeu o mal que havia dito lhe faria. Agora que coisa interessante, viu, irmão Guilherme, que Deus cumpriu a sua promessa. Depois, tempos depois, Nínive, a grande cidade do Império Assírio, foi subvertida, sim. Agora Deus suspendeu. Está suspensa. Não vai lá não, anjo. Não move as águas não. Não destrói não. Houve arrependimento. Suspende. Então, a espada de Damocles estava sobre a cabeça de Nínive, mas foi suspenso. Agora não. Houve arrependimento. Deus também está pronto, pela sua misericórdia, a lhe perdoar. Se clamares ao Senhor teu Deus, Ele terá misericórdia de ti. Amém? Vamos às promessas condicionais. Essas promessas não têm o amém de pronto. Ela precisa de uma condição. Ela necessita do cumprimento de uma condição.
se atentamente ouvires ao Senhor teu Deus, então, em programação nós temos o if e o then. Se a condição for cumprida, então faça isso. Se você me trouxer aqui a sua RG, então eu vou te liberar a escritura. É uma condição. Se atentamente ouvires ao Senhor teu Deus, então bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. Está entendendo? Se andares conforme a reta justiça, então serás abençoado. Mas se desobedeceres, então o pecado jaz à porta. Então não há nenhuma dúvida sobre isso, apenas exemplos de promessas condicionadas ou condicionais. É sempre a promessa que exige um tipo de comportamento seu, um tipo de comportamento meu. Se nós andarmos, se obedecermos, se nós fizermos, se nós ouvirmos a voz do Senhor, se nós formos obedientes aos nossos líderes, então o Senhor te abençoará, o Senhor te guardará de todo mal, desde agora e para sempre. Na Bíblia tem muito mais promessas condicionadas do que promessas incondicionais. As promessas do Senhor é para aqueles que o temem. As maravilhas do Senhor são para aqueles que o amam. Tudo que está reservado é para aquele que vencer. Aquele que vencer, então há uma condição. Aquele que perseverar até o fim, então é outra condição. Quem tem ouvidos para ouvir é uma condição. Então, ouça. Aquele que guardar a minha palavra, eu também o guardarei da tribulação que há de vir sobre o mundo. Quem guardar a minha palavra é uma condição. Ensine aos seus alunos sobre essas condições. Não deixe que jamais ele pense que simplesmente por ter a promessa é sinal de que a promessa vai se cumprir. Tem muita gente esperando a promessa se cumprir, mas não cumpriu a condição. E terceiro e final, o propósito das promessas. A primeira grande coisa do propósito é que a promessa, ela mostra que Deus tem o controle de todas as coisas. Então, por que Deus promete? Por que Deus manda que o Espírito profetize? É para que nós saibamos que Ele existe e é galardoador, ou seja, presenteador daqueles que o buscam. De outra forma, como nós teríamos Deus palpável? Apenas tateando Ele? Não, Deus não quer que a gente tateie. Isso deixa para o ímpio. Nós vemos Deus em cada promessa cumprida. Nós sentimos Deus em cada promessa que chega até a sua fase de cumprimento, de execução. Então, o propósito das promessas é mostrar a soberania de Deus sobre todos e sobre todos. É para isso. Mas no final, as promessas de Deus, elas mostrarão que o Deus que começou é o Deus que terminará. O Deus que teve início, meio, Ele também terá fim. Porque Ele é o primeiro e também é o último. Esse é o propósito das promessas de Deus. Aqui eu coloquei algumas promessas incondicionais, outras promessas condicionais, e aqui para finalizar a sinopse do capítulo 3, tópico 3, ao longo da Bíblia Deus revelou diferentes propósitos para fazer cumprir as suas promessas. Por fim, meus amados irmãos, tenham uma ótima aula, que Deus abençoe a todos. Esta foi a nossa primeira aula. Na próxima aula teremos um professor surpresa. Fiquem ligados e participem. CEADEB TV,
uma herança de fé pra você.